Talvez apareça alguém ali para competir com ele na literatura portuguesa depois, quando aparece o Eça de Queiroz, mas até ele não tem nem para ninguém. Camões é o homem. O Camões, ele trabalha dois períodos ali. Ele trabalha um período, uma literatura lírica, e uma outra característica dele é a literatura épica. Quando eu falo da literatura lírica, a gente vai perceber que o Camões ele trabalhava com muito afinco a questão da produção dos sonetos, né? E o que é um soneto? Soneto é um tipo de texto lírico em verso, onde você vai ter 2 quadras e 2 tercetos. Então, 4 estrofes, vou ter 2 estrofes, cada uma com 4 versos, e 2 estrofes, cada uma com 3 versos. Tudo isso aí vai construir esse soneto, vou ter um rigor formal, rimas ricas, rimas raras, para conseguir passar a minha mensagem, certo? E aí eu separei um texto do Camões, no estilo soneto, para que a gente observe como que ele funciona, como que ele consegue produzir esse tipo de texto, certo? O texto que eu separei para vocês fala sobre o amor, né? Então vamos entrar naquele clima mais romântico, aquele clima mais Dia dos Namorados e assim por diante. Camões diz assim, ó: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizades, se tão contraditório a si é o mesmo amor? Então, observem o seguinte, a diferença da qualidade literária dos movimentos literários anteriores para esse movimento. O Camões, ele não só tem uma revolução ali na questão teórica, mas como ele produz um tipo de texto completamente superior, certo? Além disso, o Camões, quando a gente vai ali para a perspectiva épica, a gente percebe um segundo Camões, que é o Camões mitológico, né? O Camões mitológico, que a própria vida dele é envolta em lendas. O Camões, ele supostamente, a gente vai trabalhar aí com supostamente, porque muito do que aconteceu na vida dele a gente supõe, pelo que os relatos históricos falam. O Camões, ele foi militar, serviu na China e tudo mais. Em uma dada volta dele a Portugal, supostamente ele sofreu um naufrágio, tá? Naufrágio no qual ele estava com uma namorada, né, a mulher amada dele, que era uma mulher chinesa. E durante esse naufrágio, antes do naufrágio, né, ele já estava produzindo o texto dele, Os Lusíadas, que é a grande produção literária dele, que é o texto épico. Diz a lenda que entre salvar a namorada e salvar o livro, ele salvou o livro. Ela morre afogada no naufrágio e ele salva aquilo que vai se tornar os Lusíadas futuramente. Então, assim, a história do Camões já começa meio cabulosa nesse sentido. Quando Camões ele volta lá para a questão de Portugal, esse texto épico faz sucesso, a produção, ele ganha um financiamento para escrever, só que o financiamento não é suficiente para ele se manter. E supostamente o Camões viveu a vida dele na pobreza, né? Então, apesar de ter sido um autor singular na literatura portuguesa, ele viveu pobre e miserável durante toda a vida. Esse naufrágio que a gente fala, de onde supostamente morreu a mulher amada e ele teve que nadar até a costa com uma mão para cima para salvar os originais do livro dele, ele inclusive relata na sua própria obra, tá? Então, assim, além dos relatos históricos, a gente tem a própria literatura dele mencionando esse elemento. É verdade, não é verdade? Ele pode ter colocado isso aí no texto para dar aquele acréscimo, aquela emoção? Pode ser, mas a gente tem aí dentro dessa questão mitológica que envolve o Camões, tá? Questão mitológica que ele também utiliza a questão dos gregos e romanos dentro do seu texto. Texto épico, né? Os Lusíadas vai contar a história do povo português, especificamente a história do maior navegador português, certo? Cujo nome é Vasco da Gama. Então, assim, quando a gente olha ali para o Vasco da Gama, a gente observa que ele vai ser um dos grandes desbravadores português, ele vai passar ali para uma ideia de conquistas, contando toda aquela memória histórica de Portugal.
E o Camões, para dar um up na história, o que ele faz? O Vasco da Gama ele não simplesmente vai lutar contra seres humanos, ele vai enfrentar gigantes, ele vai enfrentar deuses, ele vai enfrentar divindades até levar a glória para Portugal. Então toda aquela estrutura dos grandes heróis do texto épico, certo? Então o Camões ele vai ser um cara singular, um homem singular porque ele produz tanto o texto lírico quanto o texto épico, os dois com uma pegada muito diferentes entre si, certo? E ele acaba sendo ali o grande expoente de um movimento que vai se voltar para uma ideia da criticidade, uma ideia do passado, de retomar aquilo que era feito anteriormente, certo? Para a gente fechar a aula, vou deixar aí mais um texto para vocês. Diz o seguinte, um texto do Camões, tá? Ele fala o seguinte: mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esses aí são os 4 primeiros versos de um outro soneto dele. E essa é a mensagem final que eu vou deixar para vocês, senhores. Não tenham medo das mudanças, principalmente quando essa mudança é para melhor, quando é aquela mudança que vai nos levar para frente, né? Vai nos dar um objetivo maior. Faça como Camões, né? Olhe para frente, busque os objetivos e encontre a glória, assim como ele alcançou dentro da literatura, certinho? Galera, se vocês tiverem gostado da aula, nos curtam lá nas redes sociais, deixem sua mensagem e não se esqueça, senhores, ouse transformar o mundo através da educação.